Bem-vindo a mais uma aula e hoje vamos falar sobre o Design for Six Sigma para iniciantes. É uma boa base para você que quer aprender um pouco mais aí sobre essa metodologia tão fantástica e que vem ajudando aí muitas empresas e muitos profissionais a resolverem problemas, em produtos, em serviços e melhorarem e inovarem também em seus trabalhos, tá bom? Então, deixa eu fazer a transição aqui e vamos iniciar. Bom, então a aula aqui está dividida em três partes, na verdade, tá? A primeira aqui que é o conceito do Six Sigma. Eu quero explicar isso antes de entrar na parte do Design for Six Sigma propriamente dito. E depois eu vou falar um pouquinho aqui sobre o histórico das metodologias Six Sigma. E então vou entrar ainda com detalhes um pouco mais, no Design for Six Sigma, tá bom? Então vamos lá. A primeira parte do conceito do Six Sigma, Então o que vem a ser essa parte do Six Sigma? Ele aborda bastante, quando a gente fala de Six Sigma, tudo bem, o pessoal fala de questão de variabilidade, variação, mas o foco principal é em qualidade, qualidade dos produtos, do processo de trabalho, qualidade do serviço que é entregue para o cliente, dentro das empresas. Então a qualidade é sempre em primeiro lugar. E quando a gente busca qualidade, a gente está falando de porcentagem, por exemplo, Quantos por cento de produtos estão atendendo às especificações? Estão atendendo ali os detalhes, os requisitos de cliente e detalhamentos. Então, 31% é um atendimento baixo, 69%, 99%, 99,38%, 99,977%, 99,9997%. Então, qual que é a diferença disso? Você repara que quanto mais casas, quanto mais próximo ali do 100%, a diferença vai ficando menor. E aí precisa de um acompanhamento maior, detalhamento para entender essa diferença. Então eu quero mostrar aqui rapidamente, só para você entender essa diferença entre 99,4%, por exemplo, 0,38%, para 99,9997%. Será que tem diferença isso? Tá? Será que isso essa variação ela é representativa? As pessoas conseguem observar essa diferença quando a gente tem, lógico, um volume muito maior de produtos, enfim, de processos que estão sendo trabalhados ali. Então vamos imaginar um cenário aqui de um avião que está pousando e você, no caso, pegaria o avião ali, ou pega o avião com frequência e você começa a observar um momento ali que o avião, a rodinha do avião, a roda frontal ali, toca a pista. Então você começa a reparar que um dia ela toca bem mais na borda, quase saindo da pista, outro dia mais no centro, outro dia do outro lado. E aí no final do período, você observando ali, você vê que tem uma variação muito longa. É lógico que quanto mais longe do centro, quanto mais próximo das bordas, mais próximo do final da pista, é pior, Você tem mais chance ali de ter, sei lá, um evento ali, algum problema na aeronave ali durante o pouso, E aí você tem outra opção. Aí você vê que depois de um período, essa outra aeronave, com esse outro piloto, nessa outra condição, você tem ali variações menores. Então essa variação, é lógico, aqui é só um exemplo de avião, mas a gente pode fazer aqui uma analogia com produtos que a gente tem no mercado. Então quanto mais variações a gente tem, mais próximo do limite, que estaria reprovado ou daria algum problema, alguma falha, eu colocaria algum risco aí para o cliente ou para o usuário, tá? E no caso ali da direita da aeronave verdinha, então essa variação menor ela oferece um produto de maior qualidade, tá sempre perto ali do valor objetivo do produto, do funcionamento dele. Então essa é a ideia, Então quanto menor variação, maior qualidade, menos gastos para a empresa, menos refúgio, retrabalho, desperdícios uma empresa tem ali nos seus produtos e serviços. Aí seus processos também. Então, vou pegar um exemplo aqui, de 99% para 99,9997%, ou no caso 66 aqui, como eu coloquei lá, tá? Então, no 99% seria a questão de entregas, de correspondências aqui, 20 mil correspondências perdidas por hora contra 7 correspondências perdidas por hora. Então, você imagina uma situação, no caso dos Correios, entregando correspondência e atendendo dentro do volume imenso de cartas e de correspondência que eles têm que entregar, atendendo 99%, seria isso daqui. Aqui seria próximo de 4 sigma, tá? De variação, e aqui nesse outro a gente está aqui em torno do 6 sigma, tá bom? Do lado aqui do 99,99966% seria
tá representando aqui o nível 6 sigma de variação, ou seja, uma variação muito menor, né? É lógico, falando de porcentagem, né, essa variação é muito pequena, né? Mas quando a gente trabalha com nível de qualidade maior, né, pegando variações menores, a gente tem um outro índice, né, que eu tenho aí em uma outra aula que eu falo sobre o DPMO, defeito por milhão de oportunidade. Eu não vou entrar em detalhe aqui nessa aula, mas é importante você entender que mesmo parecendo pouco essa diferença, né, de porcentagem, aqui a gente está indo de 4 sigma para 6 sigma. E olha só a diferença, né, de 20 mil para 7 correspondências perdidas por hora. Vamos pegar um outro exemplo, né, fornecimento de energia elétrica. Então aqui, ó, o nível de 99% seria próximo aqui de 7 horas sem eletricidade a cada mês, contra, né, aqui um 6 sigma de 1 hora sem eletricidade a cada 34 anos. Mais uma diferença enorme, né, que não dá para perceber só olhando o percentual. No caso da parte cirúrgica, operações cirúrgicas, ó, 99%, 5 mil operações cirúrgicas incorretas por semana contra 1,7 operações cirúrgicas incorretas por semana, já o nível 6 sigma. E para fechar, da aeronave, né, um nível 99%, 2 aterrissagens curtas ou longas, né, ou seja, fora do padrão, oferecendo risco, né, a cada dia, contra apenas uma aterrissagem oferecendo risco a cada 5 anos. Então, olha só, né? De novo, a gente vê uma diferença enorme nessa pequena diferenciação aqui de porcentagem, né? Mas aqui a gente está focando no 6 sigma, tá bom? Então, só para entender aí o que vem a ser, né? Ou pelo menos o que representa o 6 sigma, né? O 6 sigma quando a gente fala disso nas empresas. Por que as empresas buscam o nível 6 sigma? Exatamente para reduzir variação, ter produtos melhores, né? Clientes mais satisfeitos, reduzir as variações, reduzir desperdícios, retrabalhos, refugos e perdas no processo, tá? Então vamos lá, para a parte 2, falar um pouquinho também sobre o histórico das metodologias Six Sigma, tá? Então, eu sempre comento aqui, né, quando começou, né, pelo menos nessa parte aqui da Motorola, né, que na década de 80, né, em meados da década de 80, em meados dos anos 80, né, mais precisamente 1984, a Motorola lançou o seu novo aparelho, né, telefônico, que chamava ali o Dynatec 8000X, tá? Ele já fornecia, a Motorola já existia, né, há muito tempo, mas eles inovaram aí com um produto, né, que na época já era um produto pequeno para a época, né, bem portátil, né, para ver o tamanho do aparelho. Lógico, hoje evoluiu bastante, mas naquela época já era uma tecnologia bastante significativa, né? Bom, e o fato é que aconteceram muitos problemas, né? Vários componentes eletrônicos, não tinha tanta tecnologia na fabricação, era muita coisa manual, então a empresa passou a ter muito problema. E aí ela juntou o time dela, né, liderada aí pelo Bill Smith, junto com o Mike Harry, né? Na verdade, liderada, né, pelo CEO da Motorola na época, né, o Bob Galvin. E aí eles apresentaram ali uma proposta, né, de uma metodologia para controlar e para resolver as variações no processo produtivo, tá bom? Para esse produto aí que você está vendo do celular, do telefone, tá? Então essa metodologia foi aplicada, teve sucesso e a liderança gostou tanto, né, que naquela época ali, em 1986, eles já rodaram um piloto, já tiveram uma boa noção aí de como funcionava a metodologia. Eles colocaram uma meta bem agressiva na época para alcançar em 5 anos 3,4 defeito por milhão de oportunidade, tá? Que é uma porcentagem aqui bem alta de ganho, né? Só para você ter uma ideia, tá mais de 50 mil vezes de melhoria, tá? Então era uma meta assim muito, mas muito agressiva, né? E eles realmente confiavam ali naquela metodologia, né? Acharam que aquilo realmente ia ajudar. Bom, então essa metodologia foi colocada também, né, foi passada para outras empresas, né, a General Electric também, conhecendo ali um pouco mais, decidiu aplicar também, várias grandes empresas, e depois, então, né, falando aqui, revelando o nome dessa metodologia, seria a metodologia Six Sigma, tá? Que na verdade trabalha ali com, hoje a gente conhece com as 5 fases ali, né, o DMAIC, né? Mas busca analisar, identificar as causas que estão atrapalhando ali aquele produto, né, no processo, e identificando as causas, trabalhar nessas causas para reduzir as variações, controlar as variações, né?
para que se consiga ter um produto de qualidade no final, tá? Lembrando que aqui não é o foco no produto, mas no processo. As variações, as causas de variações no processo de produção, tá? Foi objetivo, foi como foi criado aí essa metodologia Six Sigma, tá bom? Bom, isso trouxe, obviamente, muito lucro aí para as empresas, né? As grandes empresas, por isso tem atraído até hoje, né? Você vê tanto tempo, até hoje tantas empresas buscam essa metodologia como forma de trabalho, como metodologia, né, de reduzir os custos, reduzir desperdícios e aumentar a lucratividade. Ok? Tá, aí eu falei do Six Sigma. E o Lean Six Sigma, né? O que vem assim... O Lean Six Sigma, ele começou, né, essa palavra no início é o Lean, né, que representa o sistema mais enxuto, foi ao longo do tempo, ao longo dos anos, né, foi se aperfeiçoando essa metodologia Six Sigma. E aí eles observaram o seguinte, né, a gente eliminar os desperdícios, né, que seria o conceito Lean, e depois aplicar então o Six Sigma, né? Então primeiro eu limpo a casa para depois aplicar a metodologia, né, em si para trabalhar regulando essas variações, tá? Isso obtendo aí maior lucro ainda para as empresas. Bom, então esse conceito do Lean, se passar aqui rapidamente, os 8 tipos de desperdício: correção, superprodução, transporte excessivo, espera, inventário, movimentação, processamento, né, excessivo e pessoas subutilizadas. E essas formas, né, de trabalho que são ineficientes, né, causam desperdício para a empresa, causam perdas, né? E as empresas buscam sempre, pelo menos as que focam aí no conceito Lean, eliminar, quando possível, se não, pelo menos reduzir essas formas, né, de causam aí tanta variação e perdas nas empresas, tá bom? Então isso aí representa os 8 tipos de desperdícios que a gente entende aí dentro do conceito do Lean Manufacturing, né, aplicado aí à metodologia Six Sigma, né, onde combinada ficou como Lean Six Sigma. Tá, ok? Enfim, tem várias, lógico, tem vários conceitos por dentro, né, por trás desses 8 tipos de desperdício, né? Mas eu tenho uma aula específica também que eu falo sobre o modelo Lean, né, aplicado aí aos projetos, tá bom? Ok. Então, aí seguindo, né, depois de vários anos, a General Electric, né, que já implementava, já usava a metodologia Six Sigma, né, ou até mesmo a Lean Six Sigma, mas para regular as variações, controlar as variações no processo de produtivo, eles tiveram uma sacada, né? Por que não aplicar essa metodologia tão incrível no desenvolvimento de produtos, na fase de projeto? Olha só a ideia. Ao invés de eu ficar controlando as variações no processo para ter um produto de qualidade, por que eu não desenvolver um produto que, mesmo que eu tenha aquelas variações no processo, ele não sofra o desempenho, né? Não sofra ali perda de desempenho. Então essa foi uma sacada fantástica, né? Que em 1995 a General Electric nomeou como Design for Six Sigma. Então repara que não é, né, o Six Sigma ou Lean Six Sigma, né? Uma abordagem diferente, focando no desenvolvimento de produtos robustos, tá? Não mais no controle do processo, que é o Six Sigma, mas no desenvolvimento de produtos robustos, que é o Design for Six Sigma. É um mundo totalmente diferente, tá bom? Bom, então vou entrar aqui um pouquinho mais no detalhe. Só como exemplo aqui, né, para você entender um pouquinho melhor isso como funciona. O Six Sigma com o Design for Six Sigma. Então vamos imaginar que você está numa linha de produção. Eu vou falar aqui do Six Sigma, né, ou Lean Six Sigma. Você está numa linha de produção e você tem um produto lá como um sorvete de palito. E aí lá no processo aparece esse problema, né, depois de um tempo, que o sorvete está derretendo na linha de produção e está chegando derretido lá para o cliente. Então aí o pessoal começa a analisar as causas, né, e começa a observar alguns pontos aqui a serem melhorados. Por exemplo, vamos controlar melhor o sistema de ar-condicionado da fábrica. Vamos melhorar o sistema de manutenção, né, das máquinas, e vamos aumentar o nível de automação das máquinas, dos equipamentos, para que o processo seja mais ágil, mais rápido e evite ali o derretimento do sorvete, tá? Então esse é um pensamento, repara aqui, é um pensamento nas fontes, né, que estão causando problemas no processo. Ou seja,
Ar-condicionado, manutenção, automação, eu estou olhando lá no processo de produção. Esses itens, eles estão atrapalhando o desempenho do produto, né? Estão gerando sorvete de má qualidade. Mas olha que esses 3 itens são itens de produção, de processo produtivo. Nenhum deles está focando em melhorar o produto para ele não derreter. Então essa é a visão que eu digo até meio limitada, né, do Six Sigma ou do Lean Six Sigma, quando a gente tem uma forma mais preventiva de trabalhar, né? Então é focando sempre no processo produtivo, ou até no processo administrativo, mas que seja. Mas aqui na fábrica, né, eu estou focando nesses 3 itens no processo produtivo, melhorar fatores do processo produtivo, essas causas aqui, né? E para melhorar a qualidade do produto. Bom, qual que seria outra ponta aí, né? Que tem a ver aí com Design for Six Sigma? Seria o quê? Então, o mesmo problema do sorvete, só que em vez de focar nesses itens de processo, a gente pode focar na fórmula do sorvete. Olha só a diferença agora, hein? Que fórmula que eu posso usar na minha mistura, lá na composição do sorvete, açúcar, não sei o que, gordura, né? Cacau, posso usar um monte de coisa ali. O que eu posso mudar na fórmula para que mesmo com a variação de temperatura no processo, o sorvete não derreta ou não derreta com tanta facilidade? Olha só a diferença. Por isso que o Design for Six Sigma ele tem chamado mais a atenção das empresas, porque é uma forma mais preventiva de trabalhar, tá bom? Então, pensando na fórmula. O que mais dá para pensar aqui? Na embalagem. Poxa, será que eu não posso desenvolver uma embalagem que tem menos troca de calor com o ambiente e aí o sorvete derreta menos na linha, na operação, né? No processo produtivo, no transporte, até chegar lá no cliente? O que mais? Vou colocar mais um exemplo aqui. Camada da cobertura. Então, será que eu posso colocar uma camada mais fina, uma camada mais grossa? Um material diferente nessa camada, né, da casca do sorvete ali, do chocolate? O que eu posso mudar ali nessa camada para evitar, né, que o sorvete se derreta com tanta facilidade? Então, ó, eu poderia colocar mais coisas aqui, eu coloquei 3 como exemplo. Só para a gente fazer o comparativo, para você entender bem a diferença entre o Six Sigma, né, ou que seja o Lean Six Sigma, aqui desse lado esquerdo, e o Design for Six Sigma. Aqui o foco é no produto. O que eu posso mexer na fórmula do produto para que mesmo se eu tiver as variações no processo, o sorvete não derreta. Tá? Então essa visão muda tudo, né? Então aqui a gente trabalha no DMAIC, aqui a gente trabalha mais com DMADV, né? Por exemplo, é um dos métodos de trabalho aí no Design for Six Sigma, tá bom? Ok? Então, seria a diferença principal. Aí, às vezes, o pessoal pergunta, Six Sigma, né? E o Design for Six Sigma não são a mesma coisa? Não, na verdade, não tem nada a ver, tá? Embora tenha ali a palavrinha no final, né? Six Sigma, toda a metodologia, toda a estrutura, ela é desenvolvida de forma diferente. Algumas ferramentas são até compartilhadas entre ambas, né? Você pega o QFD, o termo de abertura, enfim, mas são formas diferentes de trabalhar e a metodologia muda bastante, ok? Então, acho que essa é a diferença mais fundamental, né, principal aí entre essas duas metodologias, Six Sigma e o Design for Six Sigma. O Design for Six Sigma é uma visão mais inovadora, né, uma visão mais recente também dessa aplicação do Six Sigma e controlar a variação, ok? Isso tem trazido aí, né, mais lucratividade ainda para as empresas. Por quê? Aqui é uma forma preventiva de se trabalhar. Ou seja, você pode trabalhar antes de ter o processo produtivo, né? É lógico, vai falar assim, professor, isso aí vai substituir o Six Sigma? Eu não digo substituir. Eu acho que as duas metodologias, elas combinadas, elas trazem muito mais ganho para as empresas. Mesmo porque muitas empresas já conhecem o Six Sigma, muitos já têm até implementado o Six Sigma. Só que em vez de ficar só focando aqui, né? Quando você começa a aplicar projetos do Design for Six Sigma, você vê um ganho muito maior, né? Dá um gap assim no ganho que é fantástico, tá? Então eu acredito que a combinação das duas seja aí, né, uma coisa muito mais benéfica, né? Mas o foco principal hoje em dia eu vejo nas grandes empresas tem sido no Design for Six Sigma, ok? Bom, então essa é a visão, né? O Six Sigma está mais lá na parte produtiva, né? Mais lá atrás. Então, qualquer coisa que você vai fazer aqui de melhoria tem um custo maior de qualidade, né? Você tem que investir, tem que mudar a linha de produção. Já foi feita a linha de produção, tudo
Ah, tem que mudar alguma coisa, tudo já é mais caro, mais difícil de fazer, mais complexo, né? Gasta mais tempo. Agora, as mudanças no projeto, na fase de projeto, ou essa análise mais profunda na fase de projeto, acaba economizando, né, dinheiro lá na frente e usa. Por isso que é uma forma mais preventiva de trabalhar, tá? Mais um exemplo aqui, né? Só para fechar. Na impressora, né? Tem aquelas impressoras que ficam travando, né? Às vezes o papel tá úmido, não tem? Fica travando lá, fala atolar o papel, né? Fala travar a folha e aí fica com umidade. Então tem impressora que não aceita nada de umidade nas folhas. Tem impressora que, estando um pouquinho mais úmida, ela funciona bem. Vamos pegar um caso assim que, né, a impressora está dando problema. E aí é comum, né? Não sei se você já reparou, mas algumas empresas, né, na parte administrativa, usam lá uma estufa, né? Uma caixa de madeira, uma caixa qualquer lá, uma lâmpada dentro, né? Geralmente uma lâmpada incandescente, aquelas de filamento que esquentam bastante. E aí o pessoal coloca as folhas lá dentro, né? As folhas para elas ficarem sempre quentinhas, né? E secas, né? Não terem umidade na hora de imprimir. Então uma forma aí seria controlar, né, a temperatura do papel através de uma estufa, né? Bem simples. E controlar também a marca da folha, né? Do papel, né? O fabricante do papel. Então, mas repara que aqui a responsabilidade tá com o usuário, né? O usuário que se vira, né? O usuário que tem que buscar essas coisas e se virar. Ele comprou o produto e a solução não tem do fabricante e o cliente que se vire, né? Não é isso? Ele que vai lá comprar uma caixa depois, que o fabricante não vende essa caixa aqui, você se vira para fazer. E você vai controlar o papel também, que eles não falam qual a marca que você tem que usar. Então isso aqui é o problema do usuário, né? O que seria uma forma preventiva e eficiente, né, e até respeitosa das empresas hoje de trabalharem pensando no cliente, né, a visão no cliente. Então pensar no projeto da impressora, né? Então quando foi feita a impressora, pensar num sistema de puxar a folha eficiente, robusto, que mesmo com a folha um pouquinho mais úmida, ele consegue pegar e puxar e desgrudar a folha. Né? Um sistema de sensibilidade da pinça, que é o que separa uma folha da outra lá. Então uma coisa mais robusta, né? Com mais tecnologia. Então isso transfere a responsabilidade do usuário ficar controlando as coisas. O time de projeto, né? O fabricante resolver esse problema realmente, né? E aí o usuário não ter problema lá na frente, né? Tá mais satisfeito. Okay? Então essa é a ideia, né? Aplicando aí o Design for Six Sigma. Mais um exemplo aí que eu falo, né, da diferença. E o que a gente vem reparando hoje, né? O aumento significativo da metodologia Design for Six Sigma, até mesmo pelos ganhos, né? Que vem favorecendo mais ainda as empresas, tá? Bom, então eu vou passar um pouquinho aqui agora dessa terceira parte sobre o Design for Six Sigma propriamente dito, tá? Então vamos lá, agora eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe para você entender aqui como que isso pode ser aplicado, né? Quando a gente tem aqui, vamos imaginar que eu tenho uma entrada no sistema, né? Uma entrada seria, por exemplo, um ventilador. Para ele funcionar, você tem que ligar ele na tomada, ele vai ter que receber energia elétrica, né? Ele vai ter que ter rotação, as hélices ali do ventilador, para ele gerar o que na saída, né? Então vai ter uma saída, certo? Então o ventilador ele vai receber energia elétrica e rotação, consequentemente, para ele gerar o que? Fluxo de ar, né? Vai gerar vento, certo? Então o ventilador vai sair ali fluxo de ar. Então, os produtos que a gente tem, né, eles têm uma entrada e uma saída, né? Você vai aplicar alguma força, alguma ação para ele resultar em alguma coisa que você quer, né, como resultado, né? Então, vamos imaginar um cenário aqui que eu tenho uma entrada de 10 e tenho uma saída aqui, sei lá, de 50, um valor genérico, tá? Não vou nem entrar no detalhe. Então, você aplica aqui algo, né, no valor de 10 de entrada e sai 50. E aí você aplica, né, aplicando mesmo 10 agora, variando, sei lá, temperatura, variando alguma coisinha. E tem hora que sai 50, tem hora que sai 100. Sabe? Por exemplo, do ventilador, vai. Você aplica energia elétrica, né? Então tem hora que está 110 volts, tem hora que está 140, 127, tem hora que está 90 volts. Às vezes dá uma queda na rede. Então, depende. Então você está aplicando a mesma energia elétrica ali, você ligou na tomada e tem hora que está saindo mais fluxo de ar e menos, né?
Ou você pensa, por exemplo, na rotação, né? Então você aplica ali uma mesma fonte ou rotação e tem hora que sai mais fluxo de ar e menos. O que pode estar variando aqui? A temperatura, né? A densidade do ar onde você está, né? A altitude interfere nisso. Então tem fatores que influenciam aqui no resultado. Mesmo você colocando a mesma entrada, tem hora que dá um valor, hora que dá outro valor, né? Então isso aqui a gente chama de variação, né? Aquele exemplo que eu falei lá da aeronave, né? Do avião, né? Então para a mesma entrada, eu posso ter, depende do momento, né? Em momentos diferentes, eu posso ter valores de saída diferentes também, tá? E é lógico, vai precisar identificar o que está causando essa variação aqui no produto, né? Aí eu aplico 20. Aí tem hora que sai 100, tem hora que sai 200. Então eu tenho mais uma variação aqui. Aí eu vou lá e aplico 30 na entrada. Tem hora que sai 150, tem hora que sai 300. Tenho mais, né, duas saídas diferentes para o mesmo nível de entrada. Então eu vou fazendo isso 40, 50. Aí repara que eu vou ter duas faixas, né? Ou próximo disso, né? Nem sempre dá linear, a gente tem que regularizar às vezes. Mas vamos pegar um caso bem linear, né? Eu tenho aqui dois níveis, né? Ora a minha curva, né? O meu comportamento de entrada está aqui, né? Ora o meu comportamento está aqui, ó, lá em cima, tá? E se eu entendo que quanto maior melhor, né? O nível de eficiência, por exemplo, fluxo de ar. Quanto menos rotação eu colocar, mais fluxo de ar tiver, melhor. Então no ventilador, a curva de cima aqui, essa reta azul aqui de cima, ela representa um resultado melhor do que isso, né? Do que essa de baixo. Mas tem variação, como eu disse, depende do momento aqui, tem, né? Tem hora que está lá em cima, tem hora que está aqui embaixo. E fica variando. Então isso aqui a gente chama de variação no produto, né? No comportamento do produto, né? No desempenho do produto. Então essa variação a gente pode trabalhar e deve, né, trabalhar nos projetos para reduzir isso daqui. Aí tem mais detalhes depois, né? O Design for Six Sigma ele foca nisso, né? O objetivo dele, dessa metodologia, é exatamente identificar o que está causando essa variação e regular isso, né? Melhorar o projeto, tornar mais robusto para a variação ficar menor, né? Mas as variações podem ser maiores ainda, né? Também, né? Quando eu tenho um sistema robusto, legal. Quando eu não tenho, ela pode variar mais ainda, né? Então essa variação que eu digo aqui em relação à entrada e saída é o que a gente busca reduzir, né, num projeto Design for Six Sigma. Quanto menor variação a gente tem, ou seja, quanto mais no azulzinho está aqui, né, menor variação, mais robustez a gente tem no nosso produto ou nosso serviço. Então esse é o conceito de robustez, tá? Bom, e aí pegando o exemplo do ventilador, né? Então a gente tem a entrada do ventilador, a saída do ventilador. Então o que poderia ser a entrada? Como eu disse, a rotação e a corrente, né? A tensão elétrica. No caso eu coloquei potência elétrica. A saída, fluxo de ar, vazão e torque. Por exemplo, né? Poderiam ser 3 saídas aí. Ok, só que nem tudo se transforma, né? Nem toda entrada se transforma em saída diretamente. A gente tem perda no sistema, né? Eu vou ter perda que se transforma em atrito. Aquilo pode gerar aquecimento, desgaste, né, do sistema aqui de rotação, ruído, barulho, tá? Então essas aí são as, né, tá aqui aquecimento, vibração. Então são coisas que quando a transformação de entrada e saída não está robusta, né, não está eficiente, a gente passa a ter perdas, né? Quanto mais perda a gente tiver, pior o sistema é, menos robusto ele é. Então o que a gente foca num projeto Design for Six Sigma? Reduzir essas perdas, né? Para que o valor de entrada, a energia de entrada que a gente põe, se transforme em energia de saída. Né? Lógico que todo sistema físico, né, real, a gente tem perda. Então, o objetivo é diminuir a perda e aí gerar maior lucratividade e satisfação para os clientes. Tá? Né? Então, ó, o projeto, o que a gente busca aqui no projeto Design for Six Sigma? A gente busca um projeto que alcance a melhor relação entrada e saída com a menor perda, né, possível, ao menor custo. Isso é importante. Ao menor custo. Então, soluções, inclusive, uma das fases, né, do Design for Six Sigma é a aplicação da criatividade. Existem técnicas de criatividade, né? Deixa eu até voltar aqui. A gente pode aplicar técnicas de criatividade, tem várias técnicas, né? No meu curso, por exemplo, né, do Yellow Belt, por exemplo,
eu falo um pouquinho, mas tem técnicas específicas lá que a gente fala do TRIZ, eu posso aplicar o TRIZ, outras técnicas, né, menos sistematizadas. Eu falo do TRIZ porque é uma técnica bastante sistematizada, serve para resolver problemas complexos, né, até gerar patentes. Então, são etapas, né, importantes que a gente só vê na aplicação do Design for Six Sigma. Né? Por exemplo, no Six Sigma, na fase do DMAIC, não tem essa fase de criatividade, né? Solução inovadora, né? Então essa também é uma diferença importante aí dentro do Design for Six Sigma, tá bom? A fase de criatividade, principalmente quem trabalha com inovação, né? As empresas buscam bastante isso, tá? Então deixa eu voltar aqui. Bom, vamos pegar um outro exemplo. Eu vou colocar mais um exemplo aqui, ó, do processo logístico, vai. A gente tem entrada, posso colocar aqui previsão de demanda, né? O planejamento e controle de produção. E eu vou ter saída. Por exemplo, entrega e consumo no prazo, quantidade correta, né? Com qualidade. E aí posso ter perda também no meio do processo, né? Retrabalho, erro de inventário, atraso, né? Refúgio. Então, são itens, são perdas que eu tenho no processo logístico. Eu posso aplicar o Design for Six Sigma aqui também para melhorar a eficiência dessa transformação de energia de entrada e saída, gerando menor perda? Sim, claro, né? É possível aplicar. E eu já apliquei também, né? Dá para aplicar em muitos projetos também, até mesmo no processo logístico, tá bom? Então, ó, o projeto que, de novo, o que a gente quer? Um projeto que alcance a melhor relação entrada-saída com a menor perda ao menor custo. Mesma coisa. Vamos pegar mais um exemplo aqui. Processo de compras. Então, a gente tem energia de entrada, sim, o pedido e aprovação, por exemplo. O que eu tenho de saída? Recebimento no prazo, quantidade correta e com qualidade. Tenho perda? Posso ter perda, né? Coloquei um exemplo aqui, ó, retrabalho no pedido, né, ou na nota fiscal, erro no pedido, desacordos, né, todo o estresse ali do sistema de refazer tudo. Então, posso aplicar a metodologia Design for Six Sigma também? Sim, com certeza, tá? Então a gente quer o que aqui também? Um projeto de compras que alcance a melhor relação entrada-saída com a menor perda possível ao menor custo, tá? Então repara que essa metodologia, né, ela pode ser aplicada, né, no produto diretamente, processos, né, de trabalho, serviços, trazendo aí um alto retorno, né, positivo para as empresas e, lógico, né, para os clientes também. Bom, a gente pode aplicar essa metodologia para desenvolver produtos novos na primeira vez, né, a questão de inovação, gerar coisas diferentes no mercado. Podemos aplicar também para produtos existentes que estão com problema, reclamação, problema de garantia, né, retorno, está quebrando lá no cliente, está tendo problema, tem que reparar, tem que arrumar rápido, né? Então, o problema de qualidade também podemos usar, né? Podemos usar para processos de trabalho, processos administrativos, para serviços também, né? Então, a gente pode aplicar dentro das empresas, né, em várias áreas distintas aí, essa metodologia Design for Six Sigma, tá? Então, como que funciona? Basicamente, a gente separa em cinco fases, né, para implementar o Design for Six Sigma, para aplicar o Design for Six Sigma, né? Tem a fase do Define, que é definir as oportunidades, né, colocar ali a justificativa do projeto, o time de trabalho, o cronograma, as fases, como vão ser os gates, tá? Qual que é o potencial de ganho no projeto. Entra também a parte do termo de abertura, lógico, né, o cronograma, o time, né, como eu disse. Aí a gente vem para a segunda fase, que é a fase do Measure, né? Ó, repara que é o DMADV, né? As iniciais aqui. A segunda fase do Measure, que seria definir, medir os requisitos de cliente. Ó, identificar quem são os clientes, o que os clientes querem de verdade, né? Então, quais são os requisitos, as necessidades, desejos e necessidades dos clientes. Trabalhar também, identificar quem são os concorrentes, qual o comportamento dos concorrentes no mercado, né? Qual que é a percepção dos usuários, dos nossos clientes em relação aos nossos produtos ou em relação aos dos concorrentes, né? Se a gente não está indo pela primeira vez, como que os usuários, os clientes potenciais avaliam os nossos concorrentes, tá? Então, enfim, se a gente já tem um produto também, fazer esse comparativo. Então essa é nessa fase, né? E a saída dessa fase é saber o que realmente é importante para o cliente, né? Aplicar ali qual é o objetivo principal do projeto, né? Atendendo ali, né,
o que vale, né? O que tem valor realmente para o cliente. Então, essa fase do measure. A terceira fase do analyze, essa fase da criatividade que eu comentei, ó, criar novos conceitos, inovar. Então, gerar ideias novas, aplicar técnicas de criatividade dentro do caminho que foi direcionado para o projeto, né, para atender a satisfação do cliente, os requisitos. Então, aplicar técnicas de criatividade específicas. Eu não estou falando de brainstorm aqui não, tá, pessoal? Estou falando de técnicas mais sistematizadas, né? Então, aplicar essas técnicas, né, que vocês aprendem aí dentro do Design for Six Sigma. E também usar matriz de seleção, né, matriz de decisão. Tá? Para escolher o melhor conceito que vai ser aplicado na quarta fase, que é o design, né? Então, o design é projetar para otimização. Então, uma vez que você criou conceitos novos, sabe qual é o melhor, sabe quais são os requisitos do cliente, então vão melhorar o desempenho desse conceito para otimizar ele, para agradar mais ainda o cliente e trazer mais lucratividade para a empresa. Entender quais são os fatores, né, as características realmente que impactam no desempenho do produto e mexer nelas. Né? Elas são, quando você identifica quais são os fatores, por exemplo, o ventilador seria a hélice, o tamanho da hélice, o comprimento da hélice é mais importante do que a largura. Vamos investir mais recursos no comprimento, a largura não é foco tanto, né? Não tem tanta prioridade. Então, quando a gente entende quais são as características do produto que mais impactam no desempenho, né? Mais impactam na qualidade do produto ali, você entendeu o sistema, né? Então você mexe onde realmente impacta, você economiza até, porque você para de colocar recurso onde não gera tanto valor e você põe os recursos, né, no local devido ali. E muitos dos projetos, a maioria, acaba trazendo um ganho só nisso daí, tá? Fora que os ganhos vêm depois, né, com satisfação, maiores vendas, né, aumento no volume de vendas, né, satisfação do cliente e tudo mais, tá? Então essa fase aqui do design. E aí, por fim, tem o Verify, né? O Verify é verificar e implementar o projeto. Então, verificar se o que foi proposto, né, lá na primeira fase do Define no projeto foi alcançado realmente. E colocar as ações detalhadas ali para garantir, né, que o projeto vai ser implementado realmente, vai, né, ser acompanhado e satisfatório para a empresa. Tá? Então, seriam essas etapas aí, tá? Então a pergunta que fica, né? Quanto vale um profissional que tem esse conhecimento, né, e essas habilidades no mercado de trabalho hoje? A gente vê muitas empresas trabalhando com projeto, né? Então hoje, independente da empresa, faz panela, sapato, roupa, indústria química, automotiva, automobilística, sei lá, fabricante de óculos, de produtos cosméticos. Seja qual for o produto ou serviço, as empresas buscam projetos para melhorar, né, ter itens ali de mais eficientes, ter formas mais apropriadas para trabalhar, produtos melhores, serviços melhores, sempre buscando o quê? Ser melhor que os concorrentes, né, agradar melhor os clientes e sempre de forma viável, né, ter um produto que o cliente possa pagar, né, ter o menor custo possível para ser mais lucrativo, né? Todas as empresas, né, acho que o principal aí é ser lucrativo, né? Para poder crescer, pagar tudo ali e crescer, né? Investir mais tecnologia, mais coisas e estar sempre crescendo, tá? Então, e o profissional hoje que entende isso, ele é bem aceito no mercado, tem mais chance no mercado de trabalho. As empresas buscam profissionais com esse tipo de conhecimento. Ok? Nível de certificação. A gente tem o White Belt, né? No Design for Six Sigma é similar lá ao Six Sigma, né? Yellow Belt, né? White Belt primeiro, Yellow Belt, o Green Belt, né? O Black Belt e o Master Black Belt. Ou seja, a faixa branca, né? Não sei se dá para ver direitinho aqui, mas a faixinha branca aqui, que é o primeiro nível de conhecimento, aquele é mais para dar um suporte para o time, né? Saber o que se trata a metodologia, mas quando entra na empresa, está começando, né? Para dar algum suporte para o time, algum preencher, trazer alguma informação, né? Poder trabalhar no projeto também, isso ajuda um pouco, né? Um treinamento mais rápido e tal. E Yellow Belt já tem um nível de conhecimento maior, né? Já contribui mais com o time de projeto, mas ainda não conduz o projeto sozinho. Tá? Ou pelo menos não deveria, né? Deveria estar sendo acompanhado com pelo menos um Green Belt ali. O Green Belt já tem uma postura mais de gestor do projeto, né? Design for Six Sigma. Um nível de conhecimento maior, né? Para conduzir realmente um projeto. Tá? Um Black Belt já é um nível, né, de graduação maior,
de conhecimento maior também, dá suporte para o Greenbelt, para todo o time. Pode treinar também a equipe, né? E acompanhar, né? Monitorar e dar suporte para vários projetos. Bom? E pode participar do time de projeto também. O Master Black Belt já é um nível mais avançado ainda. Já é um nível, por exemplo, uma pessoa que vai implementar a metodologia dentro da empresa, né? Vai treinar a equipe, vai acompanhar ali os roadblocks, né? Que a gente diz, tem algum problema ali, o pessoal não entendeu o que tem que fazer, está tendo dificuldade na estruturação do time. Então, o Master Black Belt vai ser a pessoa que vai levar esses problemas aí, né, ou dessa discussão para a alta liderança da empresa para tentar resolver o problema, né, na estrutura da metodologia, né, na implementação da empresa. Tá? Também pode trabalhar com treinamentos, mostrar status, planejamentos, né, de evolução, de, sei lá, quantidade de certificações na empresa, pode certificar o time também, né? Pode certificar todo o time aqui dentro da empresa, enfim. Isso é importante. E a gente trabalha aqui com o processo de certificação em todas as faixas, tá bom? Eu tenho aí, né, acompanhei todo o processo aí dentro da montadora, no caso foi a General Motors, fiquei 12 anos, né, fui treinado pelo time dos Estados Unidos, e fiquei responsável dentro do processo, né, de engenharia, dentro da área, né, de desenvolvimento de produtos da engenharia, em treinar a equipe, tá? Então, nessa função, né, em treinar a equipe, implementar a metodologia na empresa aqui no Brasil, né, treinar as pessoas, acompanhar status, né, dar suporte nos projetos também, né, e certificar o pessoal, tá? Reuniões com a liderança para traçar metas, acompanhamento de status geral, né, estratégicos da metodologia, ganhos gerais aí aplicando os projetos. Então, assim, só para você ter uma ideia, né, ao longo desse período aí que eu trabalhei dentro da montadora, foram dezenas de milhões de dólares de ganhos só aplicando essa metodologia Design for Six Sigma nos projetos, nos produtos. Então, tem empresa, por exemplo, dentro da GM é mandatório você projetar, seja qual for o produto, né, de um veículo, usando a metodologia Design for Six Sigma. Não pode projetar sem usar essa metodologia. Então as pessoas, né, para entrar lá já tem que ser certificado. Bom? Ok? Então esse é o nível de evolução, né? Então tá aí, né, umas fotos aí dos treinamentos. Tá bom? E aqui para fechar, então deixo aqui meu contato, né, nas redes sociais, tá aí no Instagram, Professor Fábio Guedes, e no canal do YouTube, Professor Fábio Guedes também. Então, legal, obrigado aí pela participação e até a próxima aula.